Hoje pela manhã, a bomba da Bom Dia Polícia Federal, mais um braço da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, desarticula um esquema que fraudava, segundo as investigações, o fornecimento de pães para os presídios do estado do Rio de Janeiro. A operação chamada O Pão Nosso. O repórter Daniel Penafirme e o cinegrafista Luiz Gonzaga acompanharam a operação de perto. Veja. A operação teve início nas primeiras horas da manhã. Neste condomínio, na Barra da Tijuca, foi preso Rubens Monteiro de Carvalho, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio. Já neste outro edifício, também na Barra, os policiais federais prenderam o delegado Marcelo Martins, chefe do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do Rio. Os dois e outras 16 pessoas foram alvos da operação, que teve como objetivo desbaratar uma quadrilha que desviava recursos públicos por meio de contratos da Secretaria de Administração Penitenciária durante o governo Sérgio Cabral. Investigações apontam que o esquema criminoso funcionou entre 2009 e 2014. Segundo o Ministério Público, esse grupo fraudou os contratos de fornecimento de alimentação para os mais de 50 mil presos do estado, mantendo sempre os mesmos fornecedores, que dividiam entre si os lucros desse esquema criminoso. No período, os contratos somaram mais de 72 milhões de reais. O pai do delegado, Carlos Mateus Martins, contra ele um mandado de prisão, assim como o empresário Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento. Aos acusados estão sendo imputados os crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e peculato. Ainda foram alvos de prisão o advogado Marcos Vinícius da Silva Lips, ex-secretário adjunto de tratamento penitenciário da SEAP, e o ex-ordenador de despesas da SEAP, Wellington Pérez Moreira. Em troca dos contratos, as empresas fornecedoras pagavam propina para Sérgio Cabral, César Rubens, Marcos Lips e Wellington Pérez. A investigação descobriu que, desde o governo Cabral, a SEAP só fez uma única licitação para o fornecimento de quentinhas em 2009, assim mesmo fraudada. Desde então, os contratos passaram a ser renovados sob a alegação de emergência. A ação de hoje é baseada na delação de Carlos Miranda, ex-coletor de propina de Sérgio Cabral. Ele contou à justiça que recebia a parte do ex-governador no esquema na sede do Yacht Club do Rio de Janeiro, onde pelo menos 2 dos envolvidos tinham barcos de pesca oceânica. Vamos atualizar ao vivo agora, direto da Polícia Federal. Daniel Penafirme tem as informações. Abre o som, por favor. O coronel César Rubens e a outra parte ia para o Sérgio Cabral. Já o Sérgio Cabral vai ser denunciado de novo? Com certeza. Ele era o líder da organização criminosa aqui no Rio de Janeiro e vai ser denunciado junto com os outros operadores financeiros. Há envolvimento do Marcelo também nessa história? O Marcelo lavou dinheiro por meio da Finder, que era uma consultoria da qual ele era sócio, e em razão disso ele vai também responder por lavagem de dinheiro e outros crimes que nós ainda estamos estudando. Procurador Eduardo Elhage, a gente está ao vivo aqui no SBT Rio, a gente pede até perdão aqui por interromper a entrevista coletiva dos colegas, mas eu gostaria de saber do senhor, que o senhor detalhasse para nós, como funcionava mais esse braço do esquema do governador Sérgio Cabral, quer dizer, dessa vez, nos pãezinhos que eram produzidos dentro das unidades penais, é isso? Sim, era um esquema, como nós já dissemos antes, a organização criminosa Sérgio Cabral tinha vários braços e atuou em vários setores do Rio de Janeiro, e esse foi mais apenas um deles que nós acabamos de desvendar hoje. Conforme a Operação Lava Jato aqui no Rio vem se progredindo, outros braços vão sendo revelados, e esse da SEAP é o de hoje, que infelizmente afeta uma das áreas mais, justamente as pessoas que são afetadas, os presidiários, são pessoas que não têm como reclamar ao Estado e são totalmente hipossuficientes. Agora, procurador, a gente teve hoje prisões de gente grande, né? A gente teve aí o ex-secretário de Administração Penitenciária, que foi preso, e também alguém que ocupava hoje um cargo de confiança na estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o chefe de toda a investigação especializada, do Departamento de Polícia Especializada, quer dizer, o que faziam na quadrilha o ex-secretário e também o atual chefe da Polícia Especializada do Rio de Janeiro, que estão atrás das grades? Bom, as investigações que estão sendo conduzidas demonstram que essa organização criminosa está instalada no estado do Rio há décadas e décadas. Isso não vai ser algo que nós vamos conseguir corrigir e limpar da noite para o dia. Essa é mais uma fase que identificou esses agentes corruptos que estavam inseridos em altos postos do governo fluminense e estão sendo desmantelados, e assim será com os desdobramentos de novas fases até o final do ano. O delegado fazia o que exatamente nesse esquema? O delegado lavou dinheiro por meio de uma empresa que ele era sócio. O pai dele e ele eram sócios de uma empresa de turismo também, junto com César Rubens,
e na denúncia nós iremos mostrar todo o seu envolvimento e as investigações ainda estão em andamento. Hoje foi apreendido bastante coisa durante as buscas e apreensões e até a denúncia nós iremos ter um quadro completo do que foi feito e praticado por essa organização criminosa. Muito obrigado ao Procurador Federal Eduardo Elraj, que agora atende gentilmente aos colegas aqui. Obrigado aos colegas também. Nós paramos a entrevista coletiva e, portanto, é isso, Isabelle Benito, são as informações mais atualizadas desse caso. Para quem ligou agora à televisão, foram 24 mandados de prisão, né, expedidos aí pelo juiz Marcelo Bretas e que foram cumpridos agora de manhã pelos policiais federais nessa mega operação, além de 28 mandados de busca, né, dos bens e também endereços ligados a essa quadrilha que desviava dinheiro do pãozinho dos presos em mais uma modalidade criminosa comandada, capitaneada, digamos assim, pelo maior ladrão de todos os tempos do Rio de Janeiro, o presidiário Sérgio Cabral. Isabelle.